Boa tarde. Bom, eu vou contar o meu testemunho e como eu cheguei na Igreja Universal. Quando eu cheguei na igreja, eu tinha problemas na minha vida sentimental, na minha saúde espiritual, problemas hereditários, né? Tinha às vezes depressão, porque eu já tinha assim uns 28 anos, né? E aqui em Campo Maior era tão difícil você conseguir um emprego, né? Eu tinha problemas assim, financeiros também, porque eu já queria ter meu emprego. Eu tinha terminado meus estudos e não conseguia emprego. Eu vendia coisas, roupas, vendia perfumes, trabalhava com minha mãe. Nesse tempo a minha mãe era mais nova, né? E ela fazia roupas e eu entregava as roupas. E estava ali vendendo, porque não tinha opção, né? Aí até que eu tive que viajar para São Paulo em 98, eu já tinha 25 anos. Depois eu fui para o Rio em 99. Aí eu tive o meu primeiro emprego registrado no Extra 24 horas, lá no Niterói, no Rio de Janeiro. Era operadora de caixa. E meus estudos eu tinha concluído, ensino médio. Mas depois, passou um tempo, em 2008, eu fiz até uma faculdade. Em 2008 eu fiz uma faculdade que aqui não tem mais, até acabou. Era na faculdade da Bahia, que ela fechou. Eu até passei tudo, mas por conta também que era 200 e pouco, eu não tinha ainda condições de emprego fixo. Trabalhei na RAC como consultora, tal, mas não tinha como pagar a faculdade. Meu pai faleceu, que era quem me ajudava. Antes também eu tinha ido para o Pará, fiz na Federal, lá no Pará, um vestibular que meu pai me levou em 2004. Só que ele faleceu em 2006, né? E eu fiz cursinho, faculdade para Federal, para Letras Espanhol, passei, que lá são 3 provas. Na primeira prova, aí tinha mais 2. Aí aconteceu que minha mãe sofreu um acidente muito grave em 2004 para 2005. Aí eu vim aqui para visitar minha mãe. E aí meu irmão, que morava com ela, saiu, mudou, ele já era casado, mudou para outra casa, deixou ela. E quando eu cheguei, depois que eu tinha um dinheiro que meu pai tinha me dado, que eu estava com meu pai estudando, né? Ele que estava pagando. E minha mãe não era aposentada, ela trabalhava e depois eu acho que ela recebeu um Bolsa Família, parece, se eu não me engano. Então, ela não tinha assim condições para me ajudar nos meus estudos. Meu pai já me levou para lá, porque ele ganhava, nessa época, ele ganhava bem, mais de 1.200, naquela época era bem melhor o salário dele, né? Então, a minha vida foi difícil, tipo assim, porque eu não tinha um emprego fixo, num relacionamento, eu nem acreditava mais, eu acreditava mesmo que eu ia ficar mesmo solteira, só queria ter uma vida financeira assim, independência financeira para mim viver com minha mãe, nem queria me casar mais, porque eu achava que aquilo não era para me casar, né? Porque minha vida financeira não dava certo, era sempre eu me decepcionava. Aí eu desisti, eu fui cuidar, eu entrei na igreja. Eu estava indo, sempre indo, desde 2000, né? Indo, mas depois, em 2003, que eu me batizei nas águas. Eu fiquei indo, me libertando. Eu era católica, né? Nasci no catolicismo, minha mãe também. A minha mãe se batizou primeiro, parece que foi em 94, que ela foi evangelizada. E eu também fui pela minha mãe já, ela orando, até que eu vi que minha vida não tinha sentido, porque eu era vazia, eu sofria muito pelo coração, como o coração é enganoso, né? Eu me enganava nesses relacionamentos que eu tinha, que eu gostava de uma pessoa e
dava certo. Aí eu terminei me desiludindo, fui cuidar do grupo jovem, me batizei, fiquei no grupo jovem cuidando e trabalhando na obra, depois como evangelista. Depois eu conheci o Dimas lá. E ele entrou no grupo jovem e tudo. Noivei e me casei. Casei primeiro no civil em maio, 16 de maio de 2008. Em dia 3 de outubro de 2009 eu me casei na cerimônia na igreja. Então, meu testemunho, daí foi passando os tempos. Depois o meu pai faleceu. Quando eu vim para cá do Pará em 2004, eu vim em 2005, foi em dezembro de 2006 meu pai faleceu. E eu fiquei com mais outro problema de depressão, porque eu estava esperando meu pai, que ele vinha para me ajudar. E ainda teve eu tive uma tristeza, né? Me abalou muito, fiquei muito o emocional abalado, que eu tive que ir até procurar um psiquiatra, um psicólogo, que eu fiquei também muito abalada. Eu comecei a ter crise de depressão, essas coisas. Eu sonhava que ele ia chegar e tudo, que ele disse que a gente morava de aluguel. Meu pai era separado da minha mãe, né? Ele morava no Pará e tinha uma casa lá, e depois ele vinha para cá para comprar essa casa aqui para nós. Eu estava dependendo ainda dos meus pais, porque eu não tinha uma coisa fixa ainda, né? Eu me virava do jeito que eu podia, né? Me virava, que não tinha opção. Hoje melhorou muito aqui em Campo Maior. Mas até 2007 eu tentei conseguir um emprego e não conseguia. Então, depois que meu pai faleceu, eu tive essas crises. Aí eu fiquei cuidando, até tomei remédio para depressão, antidepressivos. Aí depois passou, fiquei boa. Aí conheci o meu esposo, casamos, aí morei em 2009, 2 anos. Aí em 2010 eu fui morar no Paraná. Meu esposo foi chamado para trabalhar lá e eu fui. Aí a gente já casado, né? Tinha 2 anos de casado. Aí ele foi, depois eu fui. Tava tudo bem, fui trabalhar. Eu tinha 3 anos casada. E depois, quando eu estava trabalhando, quando foi em 2011, eu engravidei da Denise. Aí ela nasceu no dia 1º de 11 de 2011, em novembro, que ela nasceu. E depois disso, 4 anos depois, eu comecei outra crise de depressão, né? Por conta da menopausa precoce e tal. E aí foi assim a minha vida, mas eu sempre na minha fraqueza, indo para a igreja, fiz voto de Ana, fogueira santa e tudo. Aí eu consegui me aposentar. Hoje eu sou, né, como eu já lhe falei, né? Mas eu perdi até a memória, né? Fiquei mesmo ruim, porque os hormônios quando acabam, né? Eu já passei por todos os especialistas, lá na clínica especializada, lá no Paraná, fiz tratamento com psicólogos, psiquiátricas e todos os médicos, né? Para tratar da mente e com Deus, né? Além desses, os médicos, os remédios, com Deus, no altar. E nunca saí do altar, sempre lá. Peguei a última vez ainda, eu peguei um propósito da Fogueira Santa de 2018, que foi minha última perícia que eu tinha feito, que tinha sido aprovada, mas eu ainda tive que aguardar a liberação do juiz do INSS, né? E eu já contei o testemunho contei lá em Sarandi, no Paraná, na igreja. E depois eu peguei um voto da Fogueira Santa para me cumprir, mas esse dinheiro eu não tinha recebido ainda. Aí quando eu vim para cá, eu estava em crise de novo, doente, bem magrinha mesmo. A gente veio, eu com meu esposo e minha filha, a gente veio de avião. E aí nós viemos. Aí eu cheguei aqui em 2019, né, que eu vim. Quando foi em 2020, já tinha em agosto, em maio, 3 meses, eu fui lá em agosto, 3 meses na minha conta, lá em Sarandi. Do meu benefício, né? Que eu fui aposentada, né? Eles me aposentaram com o salário do meu último emprego de operadora de caixa, sendo que Deus até permitiu esse problema que eu tive que ficar tipo inválida, né?
foi uma coisa que Deus permitiu, porque eu boa, como é que eu ia, né? Eu queria era ficar boa para mim poder trabalhar, né? Mas Deus viu que eu tinha uma filha para cuidar, então Ele me abençoou. Pela minha fé, eu creio que também foi pela fé que Deus julgou essa causa. E que hoje é tão complicado, não é fácil não. Tem pessoas aí de 80 e poucos anos doentes, não tem aposentado aqui em Campo Maior. Então, porque eu perseverei na fé, no altar, fogueira santa, propósito de Ana, sendo fiel em tudo que passava nas minhas mãos e ali. Nunca desisti. E hoje eu estou aqui para contar meu testemunho para a honra e glória do Senhor Jesus. O que aconteceu na minha vida, de quando eu entrei na igreja, o antes e o depois agora. Como é que eu estou agora, né? E Deus deu minha saúde e me deu a minha renda e tudo para me cuidar da minha filha, né? Eu queria ficar boa, né? Para trabalhar, mas Ele sabe de todas as coisas, né? Ele acha, ela vai cuidar da filha, da casa. Como que ela vai poder sair para trabalhar fora? Mais uma preocupação. Então ela vai ter a renda, ainda vai poder administrar alguma coisa. Agora, negócio de lojinha é o meu marido, né? Mais comigo, né? Porque eu não posso colocar nada no meu nome por conta do benefício, porque é uma coisa que já está lá no INSS e eu não posso mais mexer. Então, eu sou muito grata a Deus e glorifico o nome de Deus e a Deus por hoje estar contando esse testemunho. Porque eu não tenho nenhuma foto do antes, né? Mais aqui. Mas eu tenho algumas fotos de antes, quando eu entrei na igreja, que eu ainda não era. Eu entrei mesmo com 20, que eu me batizei na igreja, eu já tinha acho que uns 28 anos, ou era 27, não. 33 anos. 33 anos, com a idade de Cristo, né? Eu comecei a ir para a igreja em 2000, aí 2000, eu tinha 28 anos em 2000, 29 em 2001, 30 em 2002, né? Quase 33 anos em 2000, não, eu me batizei mesmo em 2000 eu tinha quase 33 anos, eu acho que era 32 anos, foi. Logo depois, foi isso, a minha vida foi mudando, Deus abençoou a minha vida sentimental, colocou o meu esposo na igreja, ele também estava na igreja, ficou no grupo de evangelização. E nossa vida foi assim, sempre no altar, minha vida. Não teve uma época que meu esposo, ele foi para outra igreja, né? Saiu da Igreja Universal. Teve em outra igreja, mas ele viu que o lugar dele é na Universal, porque é onde a gente se casou e foi lá que Deus abençoou a nossa vida, né? Então, eu sou muito grata a Deus, sempre é grata todos os dias da minha vida. A minha filha também é uma bênção de Deus. Foi assim, eu não conseguia, e eu pedi para Deus, Deus abençoou a minha filha, porque eu achei que eu não ia ter mais, eu queria ter menos uma filha, então ela é uma bênção, ela é de Deus também. E eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pois esse é o meu testemunho. Mas se eu me lembrar de algumas outras coisas, mas esse é o testemunho mesmo de quando eu entrei na igreja, né? Dá para entender, né?